Olá, gente boa, seja bem-vindo ao canal Leituras. Não deixe de dar o seu like se você gostar aí do que segue, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e se quiser aí contribuir também financeiramente, a chave Pix é leituras.017@gmail.com. Então essa aqui é a parte final da live da leitura do capítulo 4, Interpretação, do livro Como Ler Literatura, de Terry Eagleton. Então, nesse momento agora eu vou falar o que eu lembro do que eu li. Bom, sobre interpretação, ele vai basicamente dizer que o texto não tem uma interpretação fixa, não tem um significado, nenhum significado original relacionado à palavra em si, porque se houvesse um significado original relacionado à palavra, seria impossível a tradução de um idioma a outro, né? Também não há um significado, assim, com relação a intenção do autor, né? O autor até pode ter tido uma intenção, mas não necessariamente a intenção do autor seria a intenção válida, né? Ele vai dando vários exemplos, assim, até às vezes de alguns comentários jocosos, vamos dizer assim, de alguns escritores quando indagados a respeito do sentido da sua obra, né? Não lembro agora se foi o Richardson ou um outro, que ele comenta ali que diz o seguinte, que quando ele escreveu, ele e Deus sabiam o significado do que estava sendo escrito, e que agora só Deus sabe, que ele esqueceu, né? Além disso, há obras anônimas, assim como cantigas infantis, e você não vai saber aí identificar qual foi aí o significado pensado pelo autor, né? E reitero, mesmo que a gente soubesse quem é o autor e qual o significado alegado por ele, isso não significa que vai ser aí o detentor da palavra final a respeito da obra. Agora, então, nós falamos que a obra não tem um significado fixo, né? Não seria possível a tradução. Falamos que, mesmo que a gente conhecesse o significado do autor, ele não detém o significado original, mas também isso não significa que toda interpretação é válida, né? Não significa que você pode inferir de uma canção infantil que aquilo está sendo uma paráfrase da economia do século XVII na Inglaterra, ou algo assim, né? Tem interpretações que serão, assim, fantasiosas ou forçadas, né? Bom, daí ele também vai dizer, assim, novamente aqui vai fazer um paralelismo, assim, comparando às vezes o realismo e a modernidade, onde no realismo teria, digamos assim, uma intenção de mais transparência e a modernidade seria mais complexo, às vezes a falar, a descrever a realidade, mas que mesmo numa literatura realista pode estar misturado com elementos fantasiosos e tal, né? Além disso, ele vai se indagar o que é a realidade, né? Por exemplo, ele menciona bastante a questão da psicanálise, né? Inclusive, por exemplo, com a psicanálise seria possível ter uma leitura de obras pré-psicanalíticas que os contemporâneos dessas obras não seriam capazes de fazer e que nós, agora conhecedores da psicanálise, temos aí mais instrumentos para poder interpretar uma obra, né? Então também as obras estão sujeitas a interpretações que vêm aí não só do momento histórico em que elas foram concebidas, né? Mas também, assim, posteriormente, com novas ferramentas de análise, né, de novas teorias. Seja, por exemplo, a teoria feminista para reinterpretar uma obra, ou a teoria psicanalítica, né? Mas voltando ao ponto da psicanálise, ele fala que para a psicanálise, por exemplo, sonhos, né, que não seriam reais, né, às vezes dizem muito mais a respeito da realidade de um paciente, né, do que se ele contasse, sei lá, descrevesse o seu cotidiano, né. Então, também o que é o real, né, ou aquilo que é importante na percepção do real, né.
Bom, ele também vai falar da questão da literatura, né? Que a literatura, ela é diferente, então, do manual de instruções, descrevendo como que você vai instalar uma luminária, por exemplo. Que isso dificilmente vai ser percebido como literatura, mas que a literatura vai ter, assim, palavras que vão ter valor em si, uma construção de frases, né? Que vai ter aí um valor em si, né? Na sua forma de apresentar o conteúdo, sendo uma forma menos direta, menos reta, né? E mais elaborada, com mais curvas, com mais esquinas, né? Mais complexa. Também ele vai atribuir isso bastante aos experimentos modernistas, né? Em relação a, por exemplo, a escola realista. Os modernistas como James Joyce, né? Em Finnegan's Wake ou em Ulisses, diz ele que no final de Ulisses, parece que, sei lá, por umas dezenas de páginas, sem pontuação, vai seguindo ali um fluxo de palavras, né? Para finalizar a história. Ou que no Finnegan's Wake, por exemplo, mistura aí vários idiomas simultaneamente ali para expressar algumas imagens, ideias e tal. Então, esses experimentos modernistas com a linguagem, né, como sendo aí de caráter literário, né, e que isso, por exemplo, não seria interessante numa sentença judicial, numa receita médica, né, que houvesse tanta ambiguidade assim nas palavras que aquilo pudesse assim condenar você à morte por um erro de interpretação devido a uma sentença ou receita que foi escrita de modo muito ambígua, né? Então, o que é, de repente, valor literário seria, digamos assim, penoso na vida prática, né? Então, a literatura não teria essa preocupação em ser prática, né? Mas sim em ter um valor em si mesma, né? Bom, o que mais que eu lembro aqui do que nós lemos? Então, uma hora ele compara, por exemplo, o Henry James com uma literatura mais best-seller, mais comercial, como a de Dan Brown, né? Então, ele diz que enquanto o Dan Brown escreve de um jeito mais fluido e agradável aos leitores, o Henry James já tem um jeito de escrever mais elaborado, mais, às vezes, truncado, que requer mais a atenção do leitor, assim, para ritmar o texto, para compreender o seu significado, para ver sutilezas que ele apresenta no que ele expressa, né? Que mais? Ele também vai falar assim da literatura como modos de enxergar, né? Quando você não só apresenta os fatos pelos fatos, mas às vezes é um modo de enxergar a realidade, né? E às vezes tem bastante assim um apelo moral, né? Não na moral religiosa, na moral, mas numa maneira de pensar dilemas humanos, assim, né? Ele vai dar bastantes exemplos nesse capítulo de Charles Dickens. E também vai dizer que o escritor, se ele não tem essa preocupação simplesmente em retratar o real, né? Se ele quiser, por exemplo, situando uma história na Inglaterra do século XII, falar que eles ouviam The Smiths, né? Você sabendo que The Smiths é uma banda moderna, do século XX, não poderia estar situada no século XII, né? Você não vai simplesmente dizer assim, esse escritor ele é desinformado, né? E cometeu uma gafe aqui, um crasso erro histórico, né? Você vai pensar que esse escritor fez isso deliberadamente, né? Que é proposital esse anacronismo, né? Então você não vai julgar uma obra literária assim historicamente, né? Nesse sentido assim de uma correção histórica, né? Como faria um historiador, sabe? Bom, ele também vai dizer que muito do que o escritor expressou no seu texto vai depender também do leitor, né? E como que o leitor vai
completar essa escrita, né? Então, quando ele coloca um exemplo lá de uma mulher que está entrando no manicômio e falando para o filho ou para a filha, não se preocupe, seu pai não está muito diferente do que era antes. Então, quando ele fala, tem essa frase abrindo romance, você vai pensar, vai supor, por exemplo, que o pai deve ser um louco internado no manicômio, não um médico do manicômio, ou o jardineiro do manicômio, ou o enfermeiro do manicômio, já que já faz um tempo que não vê o pai, então se fosse um simples funcionário do hospital, retornaria, né, talvez todo dia para casa, né? Então tem coisas assim, algumas ilações, né, que o leitor vai fazendo conforme é apresentado no texto, né? E também a maneira que o escritor se comunica com o leitor pode ser de uma maneira mais aparentemente imparcial ou fria, sabe, mais distante, ou às vezes mais conversando diretamente com o leitor, tendendo a ser mais amigável, como se fosse numa conversa de bar com um amigo que você já conhece faz tempo, né, e tem certa intimidade, né? Então também tem essas questões aí de como que o texto se relaciona com o leitor, né? Há também uma diferença em perguntar como que o texto, né, se ele pode ser lido assim, ou se ele foi composto para ser lido assim, né? Aquela questão que a gente estava falando inicialmente aí da intenção do autor, né? Há também pessoas que gostam de ter como chave de interpretação do texto a intenção do autor, como se ele estivesse pelas experiências dele. Então, se o autor, sei lá, foi preso e ele escreve sobre a prisão, mas o Terence vai falar o seguinte, que na verdade, né, às vezes uma pessoa que foi, digamos, não é o exemplo que ele usa no texto, mas sei lá, uma pessoa que foi presa não vai saber escrever, talvez, sobre a prisão tão bem quanto alguém que não foi preso, sabe? Se ela, de repente, não domina bem a arte da escrita. E que você não necessariamente precisa ter sido preso para escrever sobre a prisão. Você pode conversar com os presos, estudar a respeito dos presídios e assim por diante para poder fazer a sua ficção, né, a sua escrita. Então, você considerar as experiências subjetivas do escritor como chave hermenêutica da sua obra, né? Que isso não é nenhuma garantia de bons resultados aí, né? E ele termina o texto daí fazendo análise de um texto do Charles Dickens chamado Grandes Esperanças e também uma análise de Harry Potter, que são aí duas análises que ficou bem bacana assim de ver no texto, né? E aqui é importante que ele fala que não só você deve analisar o conteúdo do texto, né, ou os temas morais, ou os temas de que se trata o texto, né? Por exemplo, qual a nossa origem, ou como se dá o relacionamento entre minorias e maiorias sociais, sei lá, mas que você também deve observar como que isso é trabalhado no texto formalmente, né? Então, por exemplo, numa análise do Harry Potter, ele vai, por exemplo, analisar os nomes, né? E vai dizer que geralmente nomes com mais sílabas pertencem às elites inglesas e com menos sílabas às classes populares, né? Então, sei lá, a Hermione, acho que Granger, teria 6 sílabas, né? E ela, do trio de amigos ali, seria a mais refinada, assim, né? E seria um nome meio que típico das classes médias altas na Inglaterra, londrinas. E já o outro menino, que acho que é Ron Weasley, né? Só teria 3 sílabas, então estaria mais, assim, próximo às classes populares, né? Ou ainda a análise do nome Voldemort, né? Essa letra V que está assim, facilmente relacionada a palavras negativas como vilão, vandalismo, vingança. Então, a análise também sintática e formal, né, das palavras assim é importante aí na interpretação. Bom, fico por aqui. Obrigado pela sua atenção
e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.